Para a gente olhar se a China vai passar ou não os Estados Unidos, a gente precisa olhar para os detalhes da China. E com certeza os Estados Unidos têm muitos problemas. E não é suficiente para aqueles que são tão anti-americanos a repetição disso. Os Estados Unidos têm muitos problemas. Mas, em termos comparativos, os Estados Unidos ainda está muito à frente. Vamos olhar para a questão do PIB, né? E PIB geral, grande, PIB grande. A China, assim, para ela sair da situação que ela está hoje, que é um país de renda média, que tem uma renda de $12.500. Para você passar isso, a China precisaria crescer 5% ao ano. Um crescimento constante de 5% ao ano. Para passar os Estados Unidos, tá falando? Isso. Tá. Só que ela não consegue, ela não vai conseguir crescer 5% ao ano. Por uma série de fatores, daqui a pouco eu explico. Mas imagina que então se ela crescer 2,5% ao ano. Se os Estados Unidos, e isso que ela tem essa população 3, 4 vezes maior que a dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos crescer 1,5% e a China 2,5%, a China não passa os Estados Unidos até 2060. Se chegar lá. Ela vai ter que manter crescimento de 2,5% até lá. Eu acabei de dar logo no começo da nossa conversa, o cenário demográfico chinês. Não estão fazendo filho. Não estão e não farão. Porque, assim, tem um elemento de natalidade que é cultural. E a política do filho único, ela trouxe uma distorção muito grande para a China. E se a China está ficando mais rica, a tendência é que o quê? Que ela não mude aquela equação. Quanto mais renda, menos filhos. Então, ela não vai ter pessoas, ela vai ter um déficit demográfico e ela vai ter um problema, além de tudo, lidar com os aposentados. Ela não tem uma seguridade social, ela não tem um programa de seguridade social coletiva para aquela população. Isso vai custar muito para a China. E aí, você olha e fala assim, tá, vamos ver como é que os outros países que chegaram nesse status, o que eles fizeram, qual era a condição. Tem 38 economias avançadas no mundo. 38. Dessas 38, 19 conseguiram crescer 2,5% ou mais quando chegaram no mesmo valor de per capita da China, $12.500. E dessas daí, todas tinham, com exceção de duas, tinham um perfil das 19, só duas tinham um perfil demográfico negativo. Ok, tudo bem. A China já é exceção porque o perfil demográfico chinês já vem há alguns anos e ela já está crescendo mais que 2,5 ou 2,5. Então tudo bem, ela já vai ser fora da regra, ela já vai romper essa regra. Vamos olhar para outro elemento, endividamento. A média de endividamento desses países, desses 19 e dos 38, era 170% do PIB. A China tinha 150% em 2008. Hoje ela tem 270% do PIB. Então assim, se os Estados Unidos têm dívida, algumas das dívidas americanas são causadas por uma condição estrutural de como a economia mundial está colocada. Eu já falo disso. Mas é importante a gente olhar para a dívida chinesa. A China ela gasta $8 de investimento para produzir $1 de resultado econômico. Há uma década atrás, esse número era metade. Ou seja, ela tinha que gastar só $4 para produzir $1 de PIB. O que está acontecendo com a produtividade chinesa? Está em decadência. Por quê? Porque quando você sai do nada, e esse é o problema da renda média, né? Você cresce muito rápido. Poucas coisas que você faz já tem um impacto muito grande, porque você está numa posição muito ruim. O difícil é depois que você bate a renda média, você continuar crescendo desse jeito. E se a China, assim, por que ela está gastando $8 para gerar de resultado? Porque o crescimento chinês é um modelo de crescimento baseado em puro investimento. Vários países já adotaram esse modelo. Alemanha, Japão, os Estados Unidos em algum momento da sua história. O Brasil foi um case desse modelo na ditadura militar e cresceu muito. E o que esse modelo faz? Você pega e investe o dinheiro. E você tem que extrair o maior resultado dele. Então, quando você é um país pobre, que você não tem estrada, não tem porto, não tem aeroporto, não tem trem, não tem logística, não tem nada, esse investimento ele gera muita riqueza econômica. Mas chega uma hora que não adianta você construir mais 5 estradas uma do lado da outra.
O retorno desse capital não é produtivo mais. É tipo assim, você tem uma mesa aqui, aí você fala assim, não, agora eu vou ter uma ultra mesa, vamos fazer essa mesa de ouro, Rene. Pô, legal, mas ela continua sendo uma utilidade de mesa, você só gastou mais para uma coisa que não vai ter mais resultado econômico. E a China está vivendo isso, porque não adianta, não tem mais estrada para construir, mas tanta estrada. Não tem mais prédio, não adianta construir 30% quase do PIB chinês vem do setor imobiliário. E a gente viu a bolha chinesa imobiliária. Então, você vai construir um monte de apartamento que não tem quem morar. Então, os apartamentos estão vazios. Isso é uma grande bolha. A China, economicamente, é uma grande bolha. E ela está caminhando para um lugar que ela não vai ter como sustentar. O que ela tem que fazer? Ela tem que mudar o modelo econômico dela. De um modelo de investimento com exportação para um modelo de consumo interno. Ah, Peter, por que ela não faz isso? Porque isso envolve poder e política.